Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e a força, e o poder para todos sempre. Graças a Deus, mais uma vez aqui com você para compartilhar a palavra de Deus. O Cenevan atua em diversas áreas, como por exemplo, na área de teatro e coreografia. Você já percebeu como estamos vivendo uma crise de autoridade? Os pais já perderam autoridade sobre os filhos. Os professores já não podem exercer autoridade sobre alunos. E há também os que abusam da autoridade. Mas, na mensagem de hoje, nós vamos falar com você sobre um que jamais perdeu e jamais perderá a autoridade. Fique atento à mensagem. A autoridade de Jesus, e você descobrirá poder e força para vencer. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 18, nós lemos: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vamos meditar hoje sobre a autoridade de Jesus. Ele tinha autoridade antes da fundação do mundo. Em João 17,5 diz: Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que ele é Pai da eternidade. Em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, diz: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não perdeu a sua autoridade quando aqui ele esteve, nesse mundo, palmilhando, andando. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, diz: Ao concluir Jesus um discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Em Lucas, no capítulo 5 e versículo 24 diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e anda, e vai para a tua casa. Jesus Cristo tinha autoridade quando andou aqui. Autoridade para perdoar pecados, autoridade para curar. Sua morte não aniquilou a sua autoridade. Em Atos, no capítulo 2, versículo 24, nós lemos: Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz: E o que vivo, fui morto, mas eis, estou aqui, vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves do inferno e da morte. Sua ressurreição também manifestou o seu poder. Em Lucas 24, 34, nós lemos, os quais diziam: Realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Em João, capítulo 11, versículo 25, diz: Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 diz: Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele tem todo o poder. Foi dado toda a autoridade a ele, nos céus e na terra. Ele está com toda a autoridade à direita de Deus. Nós lemos em Marcos,
no capítulo 16, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Em Atos, no capítulo 7, versículo 56, nós lemos também: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Era Estevão que estava sendo apedrejado, estava sendo morto, era o primeiro mártir do Evangelho, e ali ele clamava e proclamava e dizia que Jesus Cristo estava à direita de Deus, com toda a autoridade. E ele voltará um dia com autoridade para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem preparados, aqueles que entregarem as suas vidas para que ele dirija, ele virá buscar. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Ele julgará todos os povos, a todos com autoridade. Em Atos, no capítulo 17, versículos 30 e 31 diz: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens e em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitou-o entre os mortos. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, nós lemos: conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 e 12, diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Jesus Cristo julgará com autoridade a todos. Todo joelho se dobrará diante dele. Assim diz a palavra de Deus, que toda língua confessará o seu nome. Em Isaías, capítulo 45, versículo 23, a segunda parte, nós lemos: diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda a língua. No livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 11, também diz: porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus. Na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem poder, ele está com toda a autoridade. Por isso, você deve abrir o seu coração, você deve sentir esta autoridade sobre você. Ele exercerá autoridade sobre todos um dia, mas hoje ele quer exercer essa autoridade sobre você e você estará então protegido por ele. Ele continuará com autoridade por toda a eternidade, assim diz a palavra de Deus. Em Judas, no versículo 25, nós lemos: ao único Deus, o nosso Senhor, Salvador, por Jesus Cristo, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora para todo sempre. Amém.
Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7, nós lemos: aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Em Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 5, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão por todos os séculos, para sempre. Com certeza, você quer participar desta vida eterna? Receba Jesus Cristo no seu coração, agora mesmo, e assim você será um participante desta vida eterna. Jesus estará com a sua autoridade sobre você, e esta autoridade lhe dará segurança, lhe dará confiança, lhe dará proteção. Ele será a sua proteção, a sua segurança. Você pode desfrutar disso se ele se tornar autoridade sobre você. Nós vamos orar agora para que o Senhor entre na sua vida e daqui para frente você confie nesse Deus poderoso que tem autoridade sobre demônios, tem autoridade sobre toda a eternidade. Senhor Deus soberano, nós queremos agora entrar na tua presença, Senhor Deus, e orar, ó Deus, pelo telespectador, Senhor, para que tu possas, ó Deus, exercer a tua autoridade sobre ele, Senhor. Porque nesse dia ele abriu seu coração para ti, ó Deus. Compreendeu a tua palavra, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, rogar a ti por bênçãos, ó Deus, copiosas sobre esta vida, Senhor. Que ele possa, Senhor, caminhar vitoriosamente, Senhor. Que ele possa ter a tua proteção, Senhor. Que ele possa ter, Senhor, confiança em ti, ó Deus. Que tu possas, ó Deus, ser o Senhor da sua vida. Nós queremos orar em nome de Jesus Cristo, este que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Amém. E não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até o próximo programa, se Deus quiser.